Durante todo o processo eleitoral, a Jovem Pan, em parceria com o Instituto Paraná, divulgou uma série de pesquisas falando sobre a corrida eleitoral no primeiro e no segundo turnos. Está conosco o Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná. Murilo, bom dia, obrigado mais uma vez pela gentileza. Bom dia, Thiago, Vila, Joseval, a todos os ouvintes da Jovem Pan. Ô Murilo, com base em todas as pesquisas, os números, acho que o índice de acerto foi muito bom, não é? Foi excelente, a gente só tem a agradecer essa parceria e a confiança com a Rádio Jovem Pan. A gente pôde antecipar, né, muitos resultados que se confirmaram nas urnas. E é interessante, né, professor Vila, que muitos resultados foram constatados no momento que estavam mudando. Como foi o resultado aqui em São Paulo com João Dória? A pesquisa pegou justamente aquele momento que ele estava crescendo bastante com a possibilidade da vitória no primeiro turno, né? A Paraná Pesquisa foi, vai lembrar, o primeiro instituto que identificou isso, porque eu me lembro, com todo respeito, o pessoal não vai ficar nervoso, que todo mundo fica nervosinho, todo mundo quer o sim senhor no Brasil, que o Datafolha tinha dado uma pesquisa estranhíssima, primeiro sobre o João Dória. E eu falei, poxa, mas isso daqui não cheira bem, né? Não cheira bem. E aí, justamente, o Instituto Paraná acho que colocou a casa de ordem. Mas eu quero aproveitar uma questão, por favor, Murilo, que é a seguinte: como explicar o resultado de Santo André? Porque o caso de Santo André, quando o candidato do PSDB obteve quase que 80% dos votos, não era algo que estava sendo sinalizado, não sei se estou correto, por volta de sexta-feira, 2 dias antes. Como é que explica, grosso modo era 60-40, 58-42 e tal, como é que se explica essa mudança de humor, vamos chamar assim, do eleitorado? Na verdade, professor Vila, as pesquisas internas estavam dando em torno de 64 para ele, certo? Na verdade, houve uma explosão, a curva aumentou muito, a onda, né? A onda dele aumentou muito e ele fez essa lavada na urna. Mas realmente ninguém conseguiu detectar esses 82% dele. Mas era uma vitória tranquilíssima, certo? Mas teve uma onda final muito forte ainda a favor dele. O prefeito Carlos Grana teve pouco mais em números totais de votos do que tinha tido no primeiro turno, né? Numa eleição sem TV, como é essa no ABC, como que essas ondas se cristalizam, Murilo? Principalmente tem aquele eleitor que vota para ganhar. Infelizmente ainda existe uma pequena parcela da população que tem esse raciocínio. Vamos votar em quem vai ganhar. Eu acho que todo esse movimento de vitória dele, toda essa onda, favoreceu demais. Agora, como você analisa a vitória dos partidos ligados ao governador Geraldo Alckmin aqui no estado, além do PSDB, o PSB do vice-governador Márcio França também teve um crescimento exponencial, o PSD, PMDB, enfim, esses partidos que gravitam em torno do Alckmin tiveram um crescimento muito grande. O que isso projeta para 2018 e para daqui para frente? Olha, mostra uma força muito grande do governador Geraldo Alckmin e o jogo político passou inteiramente para a mão deles. Hoje, na verdade, quem, ao nosso ver, quem vai decidir o jogo político é o governador Geraldo Alckmin. Mostrou muita força, tanto no estado de São Paulo, como ele se credenciou a ser candidato à presidência da República. Ele mostrou muita força. Ô Murilo, o que é possível falar de, não só, claro, das abstenções, mas também votos nulos, brancos? Os institutos pegam isso também, constatam isso também, e o número era muito mais alto do que se imaginava, não é? Exatamente. O que a gente sente dos votos brancos e nulos é a revolta, né? As denúncias de corrupção no país e um amadurecimento do eleitor. A gente vê o voto nulo como aquele eleitor consciente que não quer A e nem B e está tomando coragem de dizer isso nas urnas. É um amadurecimento e um recado aos políticos, né? E tem que mudar a postura, porque se continuar desse jeito, a tendência é que esse voto cresça cada vez mais nas eleições no Brasil. O caso, né, Murilo, do Rio de Janeiro, por exemplo, o Marcelo Crivella recebeu 1.700.000 votos e a soma dos eleitores que não compareceram e brancos e nulos teve 2.034.000. Portanto, mais de 300.000 votos que o candidato vencedor, né? É um sinal, claro que no caso do Rio, a polarização do segundo turno e o desinteresse de parte do eleitorado com essa polarização, não é porque a ideia do segundo turno originalmente, quando surgiu na França, afinal isso vem da França, da Constituição de 1958, era dar uma legitimidade ao vencedor. Porque numa eleição sem 2 turnos, muitas vezes o primeiro colocado, caso haja uma fragmentação muito grande, como ocorria, tinha 30%,
35 e tal. Era para dar uma maioria absoluta para ele poder governar com força. O curioso é que a aplicação prática desse princípio, hoje constitucional do Brasil, desde 1988, o caso do Rio, entre outros exemplos, é o inverso, né? Exatamente, mas mostra ao mesmo tempo que os outros candidatos que participaram do primeiro turno também não empolgaram, porque esses dois chegaram na frente. O que mostra a revolta do eleitor com o modelo político, com tudo que está acontecendo. Eu acho que isso é um alerta à classe política e um amadurecimento do eleitor em votar branco nulo. Deixa eu só perguntar uma questão técnica, desculpe, Murilo, que é uma questão que sempre me intriga também nas pesquisas quando eleitorais e tal. É apresentado o cartão para quem o pesquisado vai votar, não é isso? Sim, disco. Primeiro tem a espontânea, né? Tem a espontânea e depois você mostra um disco com o nome dos dois candidatos para ver em quem ele votaria se as eleições fossem naquele momento. Por que normalmente o brancos e nulos é maior no resultado eleitoral do que na pesquisa? Porque na presença do entrevistador, ele faz essa pergunta, ele mostra o disco e pergunta se as eleições para prefeito, um exemplo, da cidade do Rio de Janeiro fosse hoje, e você tivesse que escolher um desses candidatos em quem você votaria, ele acaba apontando um. E o que acontece? A velocidade do voto, a discussão da política, ela tem ocorrido nas últimas 72 horas, isso está claro. As mudanças que ocorrem no último momento. Aí vem as discussões, vem os debates das últimas horas, e ele procura se informar mais nesse último momento. E aí vem a decepção dele, vem as denúncias, vem muito em cima do laço, também muito em cima da hora. Na última semana começa as baixarias ou as informações e faz com que ele tenha uma desilusão daquele candidato que ele tinha escolhido tempo atrás. Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná. Murilo, obrigado mais uma vez pela sua entrevista e até a próxima. Boa sorte, um abraço para você.